Falar assim, Deus é bom, irmão. Já te avisaram que na Inglaterra chove um pouquinho ou não? Na Inglaterra chove um pouquinho além do normal, irmão. Mas é bênção. Glória a Deus pela chuva, glória a Deus pelo calor, pelo inverno, pela neve. Deus é fiel. Bom, quero primeiramente agradecer a vida dos nossos pastores, pastor Jackson, pastora Kemen, por estar sempre cuidando de nós, sempre estar nos dando a oportunidade de estar aqui, pastor Paulo, pastora Marta, obrigado mais uma vez. É um prazer caminhar com todos vocês, e eu não posso começar sem antes dizer isso. É sempre um privilégio. Amém. Eu quero ler com vocês, mas antes de tudo eu quero dizer que o tema da mensagem de hoje é a presença manifesta de Deus. Você pode repetir comigo? A presença manifesta de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. A presença manifesta de Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, Tu és o grande eu sou. O Deus poderoso que criou os céus, que criou a terra. O Deus poderoso que nos fez. O Deus poderoso que criou tudo com uma palavra. Mas em nós o Senhor colocou a Tua própria mão. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Senhor, que o Senhor possa me usar nessa noite. Como o Senhor queira, Pai, eu estou disponível a Ti, e estarei sensível àquilo que o Senhor quer dizer nessa noite, Pai. Com que a Tua presença possa ser manifesta nessa noite. Assim nós oramos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. A presença manifesta de Deus. A palavra manifesta vem de manifestação, que significa tornar visível, significa revelar, mostrar, se mostrar percebido, perceber. A manifestação de Deus, eu tenho certeza que muitos de vocês já sentiram, já viveram. A manifestação de Deus é quando nós oramos por uma causa e nós vemos o milagre acontecer imediatamente. A manifestação de Deus é quando nós vemos num culto e nós saímos daqui cheio do Espírito Santo. Deus, Ele se manifesta em nosso meio. A manifestação de Deus é fazer com que o mundo invisível, o mundo espiritual, chegue no mundo natural. A manifestação de Deus é fazer percebível, é fazer com que nós percebemos que Ele está aqui. Talvez com uma palavra profética, talvez com uma visão, com sonhos, ou também, talvez você pode ouvir nitidamente a palavra de Deus, a voz de Deus no seu ouvido. Eu tenho um testemunho muito simples. Eu já falei aqui, uma vez eu estava trabalhando, eu pedindo, Deus, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz, e por meses eu orei. Naquela fábrica, as caixas vinham, eu pegava a caixa, e a gente ficava estacando caixas em cima de pallet. E ali eu conversando com Deus. E um dia eu estava na sala de armários, que é o locker room, e eu estava sozinho naquele lugar, e de repente eu fui abrir o meu armário, e eu ouvi, faz uma oração. Eu olhei para o lado, falei, quem está falando comigo? E não tinha ninguém naquela sala. E eu orei pela minha família, orei pelos meus amigos, orei pela igreja a qual eu faço parte. Nós podemos ouvir a voz de Deus, irmão. Nós podemos ouvir a voz de Deus como quando nós abrimos a palavra de Deus. Deus, Ele se manifesta no nosso meio. E eu tenho certeza que essa noite não será diferente. Deus, Ele quer se manifestar em nosso meio. Não somente com a presença maravilhosa dEle, mas se manifestar de uma forma espiritual, de uma forma sobrenatural no nosso meio. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas eu tenho certeza que até esse culto acabar, Deus vai falar com você. Talvez não será por mim, mas pode ser por alguém que está do seu lado. E eu creio que essa noite existe um poder profético nessa casa.
E eu quero te dizer que você não está aqui à toa. Nós somos guerreiros, irmão. Nós saímos de casa com a chuva, com o frio. Como o pastor Paulo sempre diz, os guerreiros de quinta-feira. Deus vai falar conosco essa noite. E nós vamos para casa cheio da presença do Pai. Eu quero ler com vocês em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Eu vou ler o versículo 2, o 3, o 4 e o 5. De 2 ao 5. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça se queima? Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus aqui, ele se manifesta dentro de uma sarça, dentro de uma árvore, mais especificamente falando. Essa sarça, essa árvore, então ela existia uma chama dentro dela, ela pegava fogo, mas ela não era consumida. Essa foi uma das manifestações de Deus na vida de Moisés. Moisés, ele foi um cara que ele viveu muitas manifestações de Deus, porque a presença de Deus, ela já era manifesta naquela época. Quando Deus se apresentava com a presença dele, uma manifestação acontecia. Moisés viveu várias manifestações. Praticamente toda a história de Moisés foi vivendo a manifestação de Deus. Deus não é um Deus distante, mas Ele é um Deus que Ele está presente. Deus é um Deus que se revela a nós. Deus, Ele é um Deus que fala conosco. Deus, Ele é um Deus que age ao nosso favor, ao nosso respeito. Deus é um Deus que deixa com que nós tocamos o invisível. Vocês lembram do Mar Vermelho? Moisés então se depara saindo do Egito com o povo, se depara de frente com o mar, e ali ele vive mais uma manifestação de Deus, sobrenatural naquele lugar. Vocês lembram do Sinai tremendo? Trovão, relâmpago, nuvens, fogo, a manifestação de Deus naquele monte. Vocês lembram da tenda da congregação? Quando Moisés entrava na tenda e a nuvem descia, Deus falava com ele face a face. Moisés foi um ser humano que ele viveu as manifestações de Deus na terra, como muitos outros homens de Deus. Lembram das 10 pragas que Deus lançou no Egito? Moisés estava lá. Moisés foi o cara que falava face a face com Deus e ia face a face com o inimigo. Moisés era a pessoa que buscava a face de Deus e liberava aquilo que Deus tinha entregado a ele. As 10 pragas no Egito, todo mundo viu. Tanto os israelitas, quanto os egípcios, tanto o maldoso como o bondoso, todos viram a manifestação de Deus naquele lugar, todos viram o milagre acontecendo naquele lugar, mas somente um levou a manifestação à frente: Moisés. Somente um, naquela época, foi usado por Deus para levar a presença, para levar a manifestação, para levar os milagres de Deus naquele lugar. Todos testemunharam no que viram.
Não somente Arão, não somente Moisés, não somente a família de Moisés, mas todos presenciaram a manifestação de Deus naquele lugar. Sabe, nós estamos vivendo num mundo que muitas pessoas estão vendo a manifestação de Deus, sendo somente espectadores, só visualizando, vivendo uma vida com um pé na igreja, um pé no mundo, vendo o que o Espírito Santo faz, mas está em cima do muro e ao mesmo tempo vivendo o que o mundo oferece lá fora. Ei, não queira somente ser um espectador daquilo que Deus está fazendo. Não queira somente ver, olhar, observar aquilo que Deus está fazendo no seu irmão, mas queira ser um homem ou uma mulher que leva a manifestação por onde você passar. Moisés levava a manifestação de Deus por onde ele passava. Não queira somente ser um espectador, irmão. Queira carregar a presença daquele que te criou. Escuta isso. Quem carrega a presença não somente vê milagres, mas se torna um agente da manifestação de Deus. Talvez o seu local de trabalho tenha alguém lá que precisa de uma oração, e você ainda está indeciso. Meu Deus, será que eu vou lá orar por essa pessoa? O que vão pensar de mim? O que o meu patrão vai falar de mim? Será que eu vou ser mandado embora? Há alguns anos atrás, eu tive uma experiência. Eu estava trabalhando e chegou um cara para fazer um delivery. Já passei aqui esse vídeo também. Ele chegou para entregar uma parcela onde eu estava trabalhando, e ele desceu mancando da van, mancando. E quando eu vi ele, o Espírito Santo me alertou e disse: ore por ele. Eu falei: meu Deus, mas eu estou trabalhando aqui. E ele fez a entrega, e quando ele estava indo embora, eu fui atrás dele. A van estava mais ou menos lá no lobby, e eu fui atrás dele. Naquele momento eu orei por ele, uma oração simples: Senhor, eu declaro cura sobre ele em nome de Jesus. E a manifestação do Senhor aconteceu naquele momento. Ele começou a mexer a perna, e de repente, instantaneamente, ele foi curado, porque a manifestação de Deus aconteceu na vida dele. Sabe, irmão, muitas vezes a manifestação de Deus não acontece através das nossas vidas, porque nós ficamos parados, porque nós não queremos fazer aquilo que Deus pediu para nós fazer. E eu te faço uma pergunta: você quer viver a manifestação de Deus? Você quer viver aquilo que Ele tem para você? Você quer ver milagres acontecendo através da sua vida? Então seja obediente ao Espírito Santo e faça aquilo que Ele pede para você fazer. Não seja apenas um espectador, mas carregue e viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Deus, Ele quer se manifestar no nosso meio. Deus, Ele quer liberar a sua manifestação em nossas vidas. Agora, presença, a palavra presença, ela significa um estado de estar no lugar. Significa ter a proximidade, estar diante de alguém ou de alguma coisa ou de algo. A presença, ela não depende de sinais fenomenais, sobrenaturais. A presença basta somente estar do lado. Estar do lado. Eu estou perto do Magu. Estou presente. Não tem nada de sobrenatural acontecendo aqui, mas eu estou perto. Isso quer dizer que eu estou disponível. Agora, o sobrenatural de Deus, ele acontece quando há presença. Se não há presença, não tem como acontecer. Se você não tem a presença de Deus, irmão, eu sinto muito, não tem como acontecer a manifestação de Deus. Se você não tem o Espírito Santo presente na sua vida, um relacionamento com Ele diário, todos os dias, infelizmente nós não vamos ter uma manifestação do Pai em nossas vidas ou através de nós. Nós precisamos estar presente, nós precisamos estar lado a lado, juntos. Como eu disse, a presença, ela não depende de sinais fenomenais.
Basta apenas estar perto. Basta estar disponível. Sabe, a minha oração, sempre que é me dada essa oportunidade de ministrar aqui na Teams ou em outro lugar, a minha oração é: Senhor, que eu não esteja lá sozinho, mas que o Senhor esteja comigo, e não seja eu falando, mas sim o Senhor falando através de mim. Sabe, muitas vezes e muitas coisas nas nossas vidas nós entendemos que se depender de nós, irmão, nós não conseguimos. E quando nós estamos com a presença de Deus em nós, tudo é possível. Tudo é possível àquele que crê. Sabe, nós somos o único povo que chama à existência as coisas que ainda não existem. Nós estamos, eu e a minha esposa, a minha casa, nós estamos chamando à existência uma causa. Nós estamos chamando à existência uma escola para o meu filho. Não uma escola normal, que todos vão, mas uma escola que consiga dar um suporte necessário para ele. Estou chamando a existência uma escola particular. Pastor, você tem dinheiro para pagar? Eu não tenho. Mas eu estou chamando a existência aquilo que eu não vejo. Eu estou chamando à existência aquilo que ainda não está acontecendo, porque a presença está aqui, e eu creio que o sobrenatural está prestes a acontecer nas nossas vidas. Você está precisando de um emprego novo? Está precisando de uma casa nova? Está precisando tomar decisões na sua vida que está difícil aqui? Não sabe se você volta para o Brasil? O que você faz, irmão? Tenha a presença e viva o sobrenatural. Simples assim. Tenha a presença e viva o sobrenatural. Porque quando nós temos a presença, a manifestação de Deus, ela acontece nas nossas vidas. Aleluia. Eu quero ler com vocês em João, capítulo 1, versículo 14. João 1, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos de novo? Aquele que é a palavra tornou-se carne. O verbo se fez carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Irmão, Jesus é a presença manifesta de Deus na terra. Jesus é a presença manifesta de Deus na terra. Jesus veio com uma forma milagrosa, viveu entre nós, cresceu entre nós, foi julgado por coisas sobrenaturais que ele fazia, foi odiado por muitos, mas ele é a presença manifesta de Deus. Onde Jesus chega, o céu toca a terra. Onde Jesus chega, o invisível se torna visível. Onde Jesus chega, a glória deixa de ser um conceito e ela vira experiência. Irmão, nós precisamos ter experiência com Deus. Experiências com Deus. É maravilhoso contarmos as experiências dos outros, os testemunhos dos outros. É maravilhoso ouvir testemunho das pessoas, ouvir o que a palavra diz. Mas é lindo quando nós vivemos os nossos testemunhos. E logo logo eu vou contar aqui o meu. Eu vou chegar aqui e vou falar assim: o meu filho conseguiu uma escola assim, 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 porque Deus se manifestou em nosso meio. Eu não sei qual a causa que você precisa de uma manifestação de Deus. Eu não sei se é na sua casa, eu não sei se é com carro, eu não sei se é com trabalho, na área das finanças. Ei, o Deus que se manifesta em nosso meio, Ele está aqui e Ele está dizendo: filho, apenas tenha a presença, porque a manifestação é por minha conta. Aleluia! Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele é o alfa, o princípio e o fim. Tem uma passagem linda que eu amo, linda, e eu quero ler com vocês, que é a transfiguração de Jesus,
Em Mateus capítulo 17, no versículo 2 e 5. 2 ao 5. 17, 2 ao 5. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Será que, pode voltar no 2, por favor? Vamos entender esse versículo. Vamos entender essa passagem. Ali ele foi transfigurado. A palavra transfigurado, transfiguração significa metamorfose. Ali a palavra de Deus diz que o rosto dele mudou, brilhou como o sol. E as suas roupas se transformaram brancas como a luz. Versículo 3. Naquele mesmo momento, apareceram diante dele Moisés e Elias. Naquele lugar estavam alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, obrigado. No versículo 1, provavelmente vai dizer os discípulos que estavam ali. Pedro, Tiago e João estavam naquele lugar. E eles viram isso acontecer. Eu quero dar uma pausa aqui. Deus, Ele só libera com que nós vejamos o sobrenatural de Deus acontecer quando nós temos intimidade com Ele. Esses discípulos tinham intimidade com o Pai. Podiam ser todos? Podiam ser todos. Mas quais eram os mais íntimos? Quer ver o sobrenatural de Deus? Nós precisamos ter intimidade com Ele. Quer ver a manifestação de Deus? Nós precisamos ter intimidade com Ele. Então Moisés e Elias aparecem diante de Jesus e Pedro vê os três conversando naquele lugar. E então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Versículo 5, por favor. E enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e saiu uma alta voz que disse: Este é o meu filho, amado, de quem me alegro. Deus aqui então, Ele interrompe Pedro na sua fala, e Ele diz: Este é o meu filho amado, a quem eu me alegro. Escuta o que Ele diz. Eles então ficam aterrorizados, eles se prostram no chão, de medo. E Jesus então vem no próximo versículo, versículo 6. Versículo 6. Jesus então chega próximo deles, coloca a mão sobre eles e fala: Não tenham medo. Não tenham medo. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Próximo versículo. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levante-se, não tenham medo. Aqui, a transfiguração de Jesus foi algo visível para os discípulos. Moisés e Elias, então, vai ter uma reunião com aquele que o fez. Moisés e Elias vão ver aquele que é a presença, vão ter um encontro com aquele que é a manifestação, vão ter um encontro com aquele que é a salvação. Moisés foi usado por Deus, Moisés viveu a manifestação, Moisés foi um cara incrível que fez o que Deus pediu, sim. Foi um cara que colocou a lei no mundo, sim, mas a lei não salva. E ele veio conhecer quem poderia salvar: Jesus Cristo. Esse sim é o Salvador. Moisés vem porque ele precisa se encontrar com aquele que cumpre a lei,
com aquele que iria vir, com aquele que os profetas diziam há 400, 700 anos atrás, que havia de vir o Salvador. E Ele era o Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. A presença de Jesus, ela é majestosa. A presença de Jesus, ela é sobrenatural. Sabe qual que é, muitas vezes, o nosso problema? O nosso problema? Muitas vezes nós se acostumamos demais com a presença do Pai. Nós temos culto no domingo, nós temos culto na quinta, nós temos PG na terça, e nós vamos se acostumando. Nós vamos se acostumando, e quando nós olhamos para nós estamos acostumados com aquilo que Deus está fazendo. Irmão, nós não podemos se acostumar com a grandeza do Pai. Nós não podemos se acostumar com os milagres que Jesus fez e há de fazer, e mais, Ele disse que nós iríamos fazer obras maiores que Ele fez. Nós não podemos se acostumar com isso. Se nós estamos acostumados demais, é porque nós não estamos tendo intimidade com Ele. Intimidade com Ele. Se nós estamos acostumados demais, é porque nós não estamos vivendo a presença dEle. Se nós estamos acostumados demais, é porque nós estamos vendo a manifestação dEle. Eu volto e repito, quer ver a manifestação de Deus? Busque a presença dEle. Quer ver a manifestação que Ele pode fazer na sua vida? Busque a presença do Pai. Aleluia. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Moisés disse: se a sua presença não for comigo, eu não vou, eu não irei. Primeiro que quando Deus chama Moisés, Ele fala: eu mal consigo falar, eu sou gago. E Deus então chama o seu irmão Arão para ajudar ele na fala. Aí eu imagino que com o seu irmão do lado ele criou um pouco mais de coragem. É igual sair para fazer um evangelismo, irmão. Quando a gente está em dois, nós somos fortes, não é verdade? Quando nós estamos em 2, 3, nós vamos, nós oramos. E quando nós estamos sozinhos, o Espírito Santo te aciona e fala: vai orar por ele. Lembre-se, a presença dele está com você. A presença do Pai está sobre nós. Se não tiver presença, a manifestação não acontece. Escuta isso: quem vive atrás da manifestação fica dependente somente das experiências. Talvez você, vou me colocar também nisso, não estou falando isso para ninguém, mas talvez nós buscamos somente a manifestação. Não, eu só vou orar se haver cura. Não, eu só vou naquele culto porque tal pessoa vai estar lá e vai ter uma manifestação de Deus. Eu só vou naquele culto porque o profeta vai estar lá e ele vai liberar uma palavra sobre a minha vida. Não, passa o telefone do profeta, eu vou ligar para ele. Não, tem uma palavra para mim? Tem gente que fica correndo atrás somente da manifestação e esquece da presença. Eu vou num culto de manifestação, mas em casa a presença está zero. Eu vou num evangelismo, eu vou numa conferência onde Deus vai falar comigo, eu tenho certeza, mas em casa volta tudo ao normal quando a gente sai desse lugar. Quem honra a presença de Deus, aí sim vive as manifestações. Agora, se não tem presença, não tem manifestação. Se não tem presença, não tem cura. Se não tem presença, Moisés disse: se a tua presença não for comigo, eu não irei. Jesus é crucificado, Jesus ressuscita no terceiro dia,
E por 40 dias, aproximadamente 40 dias, Jesus ainda fica aparecendo para alguns discípulos na terra. Em João capítulo 16, versículo 7, vai dizer: contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. No Antigo Testamento, Deus se manifesta, usa a vida de Moisés tremendamente. Jesus vem, Ele muda a história, Ele muda o calendário, o véu se rasga, Ele ressuscita ao terceiro dia. Mas era necessário que Jesus ascendesse ao céu. E quando Jesus é aceso ao céu, o Espírito Santo desce lá em Atos 2, e vocês conhecem a história. Que diz, quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos naquele lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. Jesus, lá em João, Jesus disse: é necessário que eu vá para que Ele venha. E depois que o Espírito Santo veio, irmão, Pedro começou a pregar. E a primeira pregação de Pedro foram mais de 3.000, 5.000 pessoas salvas. Eles começaram a profetizar, paralíticos o levantaram. E hoje o que nós temos é o Espírito Santo de Deus. E eu quero te dar uma notícia: Ele está aqui. E Ele quer se manifestar no nosso meio. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo. Nós vemos a manifestação do Espírito Santo através das evidências que nós temos. Qual as evidências, pastor? Falar em línguas. Essa é uma evidência clara da manifestação dele na terra. Os dons que Ele tem liberado para nós. Os sonhos proféticos, de repente, que você tem. As visões, quando você consegue enxergar o mundo espiritual, quando você está com o seu olho fechado. Sabe, em 2010, nós engravidamos. Foi a primeira gravidez. 3 meses depois nós perdemos o primeiro filho. Foi um aborto espontâneo que aconteceu. Mas foi muito difícil para nós, porque nós estávamos preparados para aquilo, se programando para aquilo. Então o aborto espontâneo acontece. E eu fiquei muito mal. E o médico disse: não pode tentar ficar outra gravidez durante 3 meses, 6 meses, se eu não me engano. Mas 2 semanas depois, acho que nem isso, 1 semana depois eu estava na igreja, lá em Gu, e eu estava orando. E de repente eu, com o meu olho fechado, eu vi uma criança. Ele estava com uma camisa branca, com um coletinho preto, encostado numa parede branca, com a cabecinha encostada na parede. Ele olhava para mim e ele sorria para mim. Ele devia ter mais ou menos uns 9 anos de idade naquela visão. E eu não esqueço disso. E na hora o Espírito Santo me acionou e ele disse: vocês estão grávidos de novo. Passou algumas semanas, minha esposa fez o teste e deu positivo. E quando deu positivo eu falei para ela: é um menino, eu sei porque Deus me mostrou, e quando nós tivermos a resposta eu vou falar como que foi. Deus, Ele mostra para nós, irmão. Ele dá uma visão, um trailer somente daquilo que nós vamos viver, daquilo que está preparado para nós. Talvez você está aqui, você está tentando filhos. A minha oração é que Deus mostre para você o rosto dele. A minha oração é que Deus te mostre o sexo. A minha oração é que Deus te mostre quantos vocês terão. A minha oração é que Deus te mostre o seu trabalho novo, a sua casa nova, o seu marido, a sua esposa. É que Deus te mostre o seu ministério, que você viva os sonhos e as promessas que Deus tem ao seu respeito. É um Deus que se manifesta em nós, que se manifesta através de nós. Nós não estamos sozinhos.
Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. Na sua casa, no seu trabalho, no carro, no ônibus. Hoje eu estava trabalhando no carro e eu comprei um café de manhã. E eu tomando aquele café, eu comecei a chorar sozinho dentro do carro. Senhor, obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, por esse café. Eu comprei, eu fui lá, desci do carro. Não foi nada sobrenatural. Eu desci do carro, paguei. Mas eu agradeci. Sabe quando nós temos esse coração grato, irmão, Deus se manifesta ao nosso favor. Quando nós agradecemos a Deus pelo ar que nós respiramos, por se levantar mais um dia da cama, e ir trabalhar, por mais que você não queira, por mais que esteja cansado, ei, nós precisamos ser gratos de coração, agradecer aquele que nos fez, que nos criou, que nos deu uma oportunidade de vida. Esses dias eu peguei uma passageira e ela estava no hospital, e ela só chamou o Uber porque a máquina estava quebrada, que ia fazer um scanner, que ela tinha quebrado o braço. Então ela, 2 semanas atrás, ela quebrou o braço, fez o scan, deu que tinha trincado o osso do cotovelo. Então ela voltou para o hospital de novo para fazer um scan, para saber se ela ia precisar fazer cirurgia, mas a máquina estava quebrada. E quem que aparece lá? Um cristão. Entrou dentro do carro, e ela contando a história, e na hora me veio, é um bom momento para orar. E eu perguntei para ela se ela acreditava em Deus. Ela, sim, acredito, sou cristã. Falei, maravilha, aí ficou mais fácil ainda. E aí quando eu cheguei para deixar ela estava saindo do carro, eu falei, eu posso orar por você? Aí ela falou, pode, obrigado, tal, mas olhe por mim, não precisa ir. Estava descendo do carro, eu falei, não, eu quero orar por você agora. Ela olhou meio espantada para mim, eu acho que ninguém nunca tinha feito isso. E eu orando por ela, e ela com seus olhos abertos, e eu também fiquei com o meu aberto também, para não constrangê-la. E eu declarei sobre a vida dela a cura. Eu declarei sobre a vida dela que ela não ia precisar fazer aquela cirurgia. Eu senti, dentro daquele carro, irmão, eu senti que no meu espírito alguma coisa foi mudada. Alguma coisa aconteceu. Talvez eu nunca vou saber o testemunho dela, mas eu tenho certeza que ela viveu um grande testemunho. Nós temos que ser a manifestação de Deus por onde nós passarmos. Nós temos que levar a presença de Deus por onde nós passarmos. Ser obediente ao Espírito Santo e fazer aquilo que Ele está pedindo para que nós fazemos. Talvez você diz, mas eu que preciso da oração, pastor. Você não está entendendo. Eu não consigo orar por ninguém, irmão. Faça aquilo que Deus pede, que Ele faz por você. Cuide deles, cuide de Deus, que Ele cuida dos seus, Ele cuida de você. Deus, Ele quer se manifestar em nós e através de nós, mas depende de nós. Depende da nossa obediência. Eu sinto que Deus, Ele quer nos encher essa noite de uma forma sobrenatural. Eu sinto que Ele está movendo algo no mundo espiritual essa noite. E nós não vamos sair daqui da mesma forma que chegamos. Eu não sei do que você está precisando, que Deus haja rápido, haja com uma manifestação dEle. Eu declaro que isso seja manifesto na sua vida. Que Ele se levante do trono e estenda a mão sobre você. Mas nós precisamos da presença, irmão. Nós precisamos da presença. Enquanto o louvor vai ministrar, enquanto o louvor vai subir, pode se colocar de pé. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você buscasse agora a face do Senhor. Não somente para que o sobrenatural aconteça, não somente para que Ele se manifeste em você e através de você, ou faça uma causa impossível que está acontecendo na sua vida. Não só por causa disso, mas busque Ele de todo o seu coração. Aleluia. Do que adianta eu ganhar